Portanto, desde já o meu muito bom dia a todos. Esta comunicação surge no âmbito da Unidade de Sistemas de Informação Geográfica, lecionada na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, que, conforme o Rui Santos já adiantou, é onde atualmente me encontro enquanto assistente convidada. E, de facto, como podem verificar, é subordinada a um tema incontornável no âmbito do turismo, neste caso, o planeamento de rotas, o planeamento assistido, e adianto também que desta feita aquilo que se pretende e aquilo que tentamos capacitar os alunos é para a otimização de rotas. A primeira questão que se poderá colocar é porque o planeamento assistido. De facto, enquanto seres humanos, a nossa condição humana é falível e, portanto, tudo o que se prende aqui com o processamento de variáveis múltiplas, seja de forma simultânea e também otimizada, tem falhas. E, portanto, aqui ter a assistência de um software, neste caso, porque no fundo é onde a nossa apresentação irá incidir, o ArcGIS Pro, é sem dúvida uma mais-valia. Se pensarmos na concepção de um itinerário turístico, há variáveis diversas a terem de ser consideradas, seja, por exemplo, a distância a ser percorrida, seja a velocidade média de circulação nas estradas, também eventuais obstáculos que possam existir, estradas cortadas, etc. E aqui enfatizo, de facto, a questão das janelas horárias, porque a ferramenta que hoje irei focar é a função ROOT, a ferramenta ROOT do ArcGIS Pro, como já tinha então dito, de facto destaca-se por admitir a tal imposição de janelas horárias. Lá está, nós temos de considerar na concepção de um itinerário turístico eventuais horários de abertura e encerramento dos espaços, eventuais condições de luminosidade para a realização de determinadas atividades ou até mesmo a própria disponibilidade de quem participa na rota que queremos planear. Claro que também aqui o planeamento assistido faz todo o sentido naquilo que é a celeridade que se consegue, conseguirmos realizar e planear em tempo útil. E depois, aqui mais uma vez destacando o ArcGIS Pro, a capacidade não apenas de planear e visualizar as rotas, mas depois complementarmos com, por exemplo, e aqui também já trabalhado hoje, o ArcGIS Story Maps, para conseguirmos então fazer a apresentação e a partilha das rotas, dos itinerários que concebemos. Portanto, a questão que se coloca é como é que então geramos e também otimizamos rotas turísticas. Não vou alongar muito nesta primeira fase, trago-vos e passo já em seguida a exibir um pequeno vídeo que tornará todo este processo mais perceptível, mas de facto tudo começa com a criação daquilo que designamos como uma layer composite, ou seja, ativamos, digamos assim, a função root a partir do Network Analyst no ArcGIS Pro, criamos uma layer compósita, contida nesta layer está uma sublayer designada stops, portanto, onde estão contidos os nossos pontos de interesse, os pontos de interesse da nossa rota, e também uma outra sublayer designada route, onde então está parametrizada a rota, juntamente com a outra sublayer também, que iremos otimizar e depois de otimizada também. Posteriormente, segue-se claro, e aqui importa reforçar, temos a importação dos pontos de interesse. Não é necessariamente verdade, nós de facto podemos importar pontos de interesse no âmbito da unidade curricular, fazemos-lo frequentemente a partir do Google Maps, mas também podemos fazer a incorporação de pontos de interesse diretamente a partir do ArcGIS Pro, portanto não há necessidade de os importar, incorporamos-los diretamente. Neste caso é aquilo que também ilustramos no vídeo que irei apresentar através da ferramenta Locate. E então agora, já com maior especificidade, temos a questão da personalização do cálculo otimizado da rota. Ou seja, temos uma série de parâmetros de cálculo que podemos personalizar. Aqui de uma forma muito geral para já, temos, por exemplo, o mode. Desta feita, nós podemos otimizar uma rota, seja considerando a distância, queremos percorrer a menor distância possível ou queremos percorrer a mesma rota no menor tempo possível, distância e tempo, dois conceitos sem dúvida relacionados, mas que ainda assim sabemos não serem sinónimos. Temos também a própria questão da sequência, e aqui eu digo que é, no fundo, o ingrediente secreto para a verdadeira otimização de uma rota, porque de facto se queremos a otimização integral dos vários pontos de interesse que temos pensados,
temos de optar pela sequência designada Find Best no ArcGIS Pro, também terão a oportunidade de ver. Podemos ainda definir uma data e hora para o início da rota, ou podemos até não utilizar um dia e hora particulares, podemos inclusivamente escolher só um dia da semana, portanto aqui também uma série de possibilidades. Aqui, uma outra opção é o Output Geometry. No nosso caso, e atendendo a que estamos a circular em estradas, é aquilo que nós pretendemos, nós frequentemente utilizamos como mode o tempo de condução e depois temos aqui no Output Geometry, portanto, atendendo a que estamos a conduzir, a necessidade de cumprir as redes existentes, ou seja, as estradas. Portanto, no Output Geometry escolhemos sempre a possibilidade que nos permite tal. E depois também temos aqui, ainda no âmbito dos parâmetros de cálculo, a possibilidade de impor restrições através daquilo que são as travel settings, restrições variadas, seja, por exemplo, querermos ou não evitar estradas não pavimentadas, o facto, por exemplo, suponhamos um itinerário entre Troia e Lisboa, se queremos incorporar a utilização do ferry ou não no itinerário que traçamos. Portanto, um sem fim número de possibilidades. Além da questão dos parâmetros de cálculo que apresentei até ao momento, temos então depois a personalização das janelas horárias e, mais uma vez, é aqui sem dúvida que o ArcGIS Pro se destaca ao nível da otimização das rotas. E há 3 campos que normalmente solicitamos aos alunos que preencham. Um primeiro, que é o Time Window Start. O Time Window Start, que no fundo nos dá a hora, aliás, peço desculpa, nos dá o dia e hora que definem o momento a partir do qual queremos ou estamos disponíveis para visitar um determinado ponto de interesse, ou seja, antes dessa data e hora não queremos idealmente visitar esse ponto de interesse, seja porque eventualmente, se for, por exemplo, um espaço museológico ainda está encerrado. Temos também um Time Window End, que também define aqui uma data e hora que, no fundo, nos dá um momento limite para visitar esse mesmo ponto de interesse, ou seja, idealmente, aquilo que solicitamos, aquilo que impomos no cálculo otimizado da rota é que não queremos chegar para além desta data e hora àquele ponto de interesse e depois, claro, o próprio tempo de permanência. Um exemplo que frequentemente damos e de facto é o mais tangível é, suponhamos, mais uma vez, um espaço museológico, abre às 9, no Time Window Start podemos, portanto, colocar 9 da manhã, de um determinado dia em que o espaço esteja aberto, no Time Window End, supondo por exemplo, o espaço em causa encerra às 5 da tarde e queremos permanecer, queremos uma visita de 1 hora, podemos colocar então um Time Window End até às 4 da tarde, que é para garantir que, chegando às 4, ainda temos o tal hora possível de visita. Posteriormente, então, corremos a função route, fazemos o cálculo da rota e depois conseguimos consultar a solução que daí resulta. Posso também, desde já, destacar que temos aqui 2 outros campos que, no fundo, nos vão dar, então, a solução conseguida com base nos timings e nos outros parâmetros de cálculo que impusemos. Passo, então, a mostrar aqui um pequeno vídeo, no fundo, da execução destes vários passos que mencionei. Portanto, aqui, ativando a função root e criando a tal layer compósita, vamos então depois ter acesso às sublayers. Temos aqui a sublayer root, também as stops. Mais uma vez, também aqui a questão da incorporação dos pontos de interesse, desta feita através da ferramenta Locate. Aqui estamos só a colocar um último ponto de interesse. Desta feita também aqui o aeroporto de Ponta Delgada. E que depois estão aqui disponíveis na nossa tabela de atributos, como já estamos familiarizados. Segue-se então a imposição dos tais parâmetros de cálculo. Temos o tal tempo de condução de que falei, mas também tínhamos a questão da possibilidade de recorrermos a distâncias, e nomeadamente, por exemplo, planeando o percurso a pé. Aqui as várias formas de sequenciar os pontos de interesse, sendo que a otimização total é com o Find Best. Também a questão aqui da imposição de uma data e hora para o início da rota, se assim quisermos. E também aqui a questão do Output Geometry, em que já tinha descrito
de facto, que queremos cumprir a circulação nas vias. Finalmente, então, mais uma vez, a questão das restrições. Temos uma série de hipóteses disponíveis. Já mencionei algumas das referidas, mas de facto são inúmeras. E então importa destacar aqui a tal personalização das janelas horárias. Aqui já temos grande parte da tabela de atributos preenchida para os referidos campos. Fazemos aqui o preenchimento de um último. De facto, vou só interromper aqui o vídeo para destacar, de facto, aqui, e não nos queremos alongar muito no que respeita ao itinerário em causa, era apenas ilustrativo, e aqui contemplando apenas um único dia, embora concebemos um voo num dia seguinte. Temos aqui, por exemplo, um empreendimento turístico, desta feita um estabelecimento hoteleiro, em que, de facto, aqui o tempo de permanência é frequentemente utilizado por nós para tentar assegurar que, caso o nosso percurso contemple mais do que um dia, ou seja, haja uma estada prolongada, 2 dias, com a pernoite incluída, para garantir que, de facto, se aumentarmos o nosso time window end, conseguimos garantir que não há visita aos pontos de interesse durante o espaço da noite, se assim não fizer sentido. Aqui, portanto, mais a continuação da imposição das janelas horárias, portanto, time window start, time window end, e aqui também o ATTR travel time, portanto, o tal tempo de permanência nos locais, que está desta feita em minutos. E depois corremos então aqui a função, fazemos, portanto, o run, e uma vez concluída a resolução, aliás, concluído o cálculo, feita a resolução da rota, conseguimos depois ter acesso a uma informação detalhada sobre os vários espaços que vamos percorrendo, com as direções para chegar até aos referidos locais, as horas de chegada, também o percurso total em termos da duração de todo o percurso, a distância total percorrida. Portanto, temos aqui uma série de informações relevantes para conseguirmos depois facultar essas informações desta feita aos turistas. Mais uma vez, aqui também o arrive time e o depart time, já calculados, ou seja, já após a função estar corrida. Portanto, aqui incidindo especificamente sobre as tais show directions, as tais direções que conseguimos posteriormente e as demais informações que obtemos sobre a rota uma vez calculada, é fundamental perceber que o processo de concepção de uma rota, o planeamento, é isso mesmo, é um planeamento e, portanto, o processo de iterar não nos é desconhecido. Sendo que aqui é extremamente útil este planeamento assistido, nomeadamente por nos permitir, em muitas circunstâncias, identificar possíveis fontes de erro, ou, inclusivamente, situações em que podemos ser mais preciosistas e devemos para garantir a melhor experiência turística possível. Portanto, aqui temos um caso em que temos um total violation time. Um violation time significa que para determinado ponto de interesse ou para vários pontos de interesse chegamos para além daquilo que impusemos no time window end, e também temos um waiting time, que no fundo é o contrário, ou seja, se chegarmos antes daquilo que impusemos como data e hora no nosso time window start. E depois vamos tentando aqui otimizar ainda melhor a rota, por forma a tentar eliminar estes tempos de espera e tempos em que, de facto, podemos já não conseguir cumprir aquilo que projetámos para determinado itinerário. Aquilo que desafiamos os alunos na unidade de SIG, na unidade curricular de SIG, é de facto, para além de explorarmos estes conceitos em aula, é que depois nos apresentem uma rota de interesse turístico com no mínimo 20 pontos de interesse e que façam, portanto, todo este processo de planear e otimizar a rota para que posteriormente nos apresentem a mesma com auxílio de um story map. Solicitamos sempre que este story map
tenha um mapa de enquadramento e também um sidecar, aqui o sidecar para facultar a imersividade que hoje em dia se procura na divulgação de informação, e nomeadamente em divulgação de informação turística. Como exemplo, trago-vos um story map feito por alunos do semestre anterior, um story map que de facto se subordina aqui à arte urbana, e que teve uma ótima classificação, porque de facto em termos de otimização da rota e do trabalho realizado pelos referidos alunos em termos de levantamento de informação, tendo inclusivamente ido eles próprios aos locais e feito aqui a recolha de imagens. Trago-vos então, como digo, este story map, aqui com, portanto, os 20 pontos de interesse por eles decididos. E aqui, então, com o sidecar, de facto, trazer-nos a tal imersividade que falava. Aqui, como eu disse, eles tiveram uma ótima classificação, foi pena, e também lhes transmitimos isto, porque seria fundamental e interessantíssimo caso tivesse incorporado aqui alguma narrativa, mas também compreendemos que em termos documentais não conseguiram reunir informação sobre as diferentes peças. A nossa sugestão foi que futuramente, caso se deparem com uma situação assim e um tema que dê liberdade para a interpretação de cada um, nos incorporem na narrativa exatamente isso, a sua própria interpretação dos espaços, neste caso das peças. Portanto, aqui todos os pontos a serem representados e a conseguirmos perceber como é que nos movemos no mapa. E, finalmente, aqui também alguma outra informação sobre este roteiro, sobre este itinerário. Aqui um vídeo também feito pelos alunos, como digo, que se deslocaram aos locais e que tiveram a oportunidade de ir a uma exposição subordinada a esta temática. Não sendo obrigatório, estes alunos também incorporaram um dashboard e um survey para tentar, no fundo, melhorar aqui o story map, e também nos agradou bastante, porque são outros conteúdos que trabalhamos no âmbito da unidade curricular. Dito isto, não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Da minha parte, estou disponível para esclarecê-la. Muito obrigado, Joana, pela apresentação, que acho que foi bastante elucidativa. Aqui já temos uma pessoa, só ver, desculpem. É a Berta Santos, que levantou a mão, e eu vou-lhe passar a palavra, se faz favor. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Eu tenho aqui duas questões que gostaria, se possível, colocar e ver esclarecidas. Uma está relacionada com a rede viária que utilizaram neste estudo, ou nos vários estudos que foram apresentados. Portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas sobre entender se a rede foi tratada por vocês ou pelos estudantes, ou se tiveram acesso a uma rede já tratada e, portanto, que já estava preparada para ser utilizada nas ferramentas que permitem obter essa otimização de rotas. A segunda questão tem a ver com uma parte da sua apresentação em que falou da operacionalização, em que inclui a hora de início, não é? O time window start, a hora de fim, o tempo de permanência. Eu gostava de saber se nessa análise foram incluídos dados de tráfego que permitiram ter uma ideia da velocidade e qual a melhor altura de fazer esse trajeto, ou se consideraram, por exemplo, velocidades médias que depois permitiram obter esses tempos de percurso e, portanto, manter essas visitas aos diferentes pontos dentro da time window indicada. São essas as minhas duas questões. Obrigada.
Obrigada. Vou, se não se importar, começar por tentar responder a esta última questão que fez. No que respeita à questão do trânsito e das velocidades médias de circulação, nós aqui fazemos a otimização, por norma, em contexto de sala de aula, e aquilo que pedimos aos alunos nos trabalhos é que façam a otimização por tempos de condução, sendo que o próprio software, o ArcGIS Pro, já considera os tempos médios de circulação nas referidas estradas. E, portanto, embora não estejamos a contemplar o trânsito presente, temos um histórico que é aquele que o próprio software já considera e que, portanto, depois acaba por se refletir no cálculo da referida rota. No que respeita à sua primeira questão, eu não tenho a certeza de ter compreendido integralmente. De qualquer forma, eu posso adiantar que, de facto, os pontos de interesse contemplados foram das duas uma, ou aqueles que trabalhamos em contexto de sala de aula, nós docentes, ou também, no caso do Story Map apresentado, pontos de interesse marcados pelos alunos. Em termos das estradas, utilizamos aquilo que já está contemplado pelo próprio ArcGIS Pro como rede de estradas e, portanto, aqui, normalmente, como se quisermos, podemos recorrer nomeadamente ao OpenStreetMap para tentar visualizar de forma fácil os percursos feitos. Se me permite, obrigada. Sim, a minha dúvida era exatamente sobre a rede. Que rede é que tinham usado, se ela já estava preparada ou se tiveram que completar a rede de alguma maneira, mas já entendi que usaram a rede que é fornecida já certo. E, portanto, já tem as características que permitem fazer essa análise. Muito certo, obrigada. Exatamente. Obrigada a nós. Se me permitem, eu vou dar aqui uma ajuda, ok? Primeiro, eu abri aqui o ArcGIS Living Atlas of the World, pesquisei por World Traffic Service e existe um serviço que tem um serviço em real time, portanto ele é atualizado 5 em 5 minutos, portanto quase real time, ou o máximo que se consegue, digamos assim, que é disponível para qualquer utilizador ERG para saber o trânsito em tempo real. Depois o que usaram neste exercício foi esta função do route, neste caso no ArcGIS Pro, que tem aqui sim, isto eu estou a mostrar a documentação do ArcGIS Pro, a referência da ferramenta e que tem aqui a explicar como é que ela é usada e, portanto, por trás utiliza a rede de estradas que é curada pela própria ERG e que está disponível para qualquer utilizador. Portanto, a rede está pronta. Se alguém quiser publicar a sua própria rede de estradas, também tem aqui sim a informação de como é que isto pode ser feito. Portanto, se a professora Joana não só puder, se concordar, eu vou partilhar estas hiperligações também aqui assim na janela de conversação para todos os participantes também terem esta informação, está bem? Sim, agradeço, Rui. Mais alguma questão que alguém queira colocar? Algum comentário? Alguma sugestão? Eu aproveito para pedir aqui, fazer um pedido de desculpas, não só à Joana, mas também ao professor Luís Miguel Cunha, tanto à professora Joana Príncipe e ao professor Luís Miguel Cunha, porque eu só reparei ainda há bocado que eu troquei a ordem das vossas apresentações, portanto devia ter sido primeiro a professora Joana Príncipe e só depois o professor Luís Miguel Cunha, e portanto meia culpa que aqui no meio de umas trocas de mensagens por WhatsApp com alguns dos oradores, fui eu que me baralhei e troquei a vossa ordem, portanto peço desculpa, mas pronto, estavam todos presentes, isso é que era importante, e espero que todos tenham gostado também das vossas apresentações. Pronto. Não sei se a Berta tem mais alguma questão, senão eu vou-lhe baixar a mão. Temos ainda 5 minutos, se alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão, senão vou fazer aqui algumas notas. Pronto. Eu gostei muito da apresentação da professora Joana, já conhecia também o exercício, etc. E ele perguntar qual é a percepção que tem sobre a utilização destas ferramentas na área do turismo. A própria Joana estudou na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, portanto é uma antiga aluna e agora passou para o lado da docência, portanto está do outro lado. Diga-nos também, enquanto aluna, o que é que achou desta unidade curricular, que benefícios é que acha que traz para os alunos também,
e a percepção que têm sobre aquilo que os alunos aprendem ser algo que eles gostam e que veem a utilidade. Okay? Certo. De facto, já enquanto aluna, considerei que a unidade curricular de Sistemas de Informação Geográfica tinha sido extremamente útil. Aliás, nós continuamos a ver isto, porque de facto, seja no momento em que fui aluna, seja agora como docente, a verdade é que os docentes partilham conhecimentos que posteriormente são utilizados pelos alunos para além daquilo que é o âmbito da unidade curricular propriamente dito. E a verdade é que se nós pensarmos em turismo, aquilo que é atualmente o mercado de trabalho carece e beneficia imenso da utilização destas tecnologias, seja, por exemplo, e aqui mais uma vez no planeamento de rotas, seja, portanto, na partilha que delas fazemos, também na questão, por exemplo, de tentar disponibilizar mapas concebidos para o âmbito de turismo. Portanto, de facto, há aqui um sem fim número de possibilidades na utilização destas ferramentas e acho que é extremamente útil. Aliás, se quiser inclusivamente fazer aqui um paralelismo com aquilo que o professor Luís Miguel Cunha tinha falado, o turismo está fortemente aliado ao desporto e também aqui há um benefício imenso de se recorrer a estas tecnologias, porque seja a área do desporto, seja o turismo, de facto servem-se de muito e vão beber muito destas ferramentas, como então estava a referir. Muito bem, muito obrigado. Já agora, a unidade curricular é lecionada em que cursos? É só um curso ou são mais do que uma licenciatura a frequentar a unidade curricular? Neste momento, a unidade curricular está a ser lecionada, seja para os alunos de gestão de animação e lazer, os alunos de GLAT, mas também para os alunos de gestão turística. Por vezes, e considerando os anos em que está disponível como disciplina opcional, também é lecionada aos alunos de informação turística.